Olá, tudo bem contigo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar qual a real importância de você ter uma reserva financeira. Antes de eu rodar a vinheta, dá aquele like, se inscreve aqui no canal para o YouTube perceber que você gostou do conteúdo e compartilhar com muito mais pessoas. Dessa forma você me ajuda a crescer o canal e também ajuda outras pessoas a adquirir mais um conhecimento relacionados a finanças. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta. Vem comigo. Vamos lá. Primeira coisa, você sabe o que é uma reserva de emergência? Se não, eu vou te explicar aqui de forma bastante rápida, porque eu já falei desse assunto algumas vezes aqui no nosso canal. Vamos lá. Uma reserva financeira é toda a reserva que, como o próprio nome já diz, uma reserva financeira destinada a qualquer problema e eventual situação que envolva um gasto imediato de um recurso, ou seja, algum problema que para ser solucionado precise de dinheiro de forma urgente. Por exemplo, se bateu com o carro. Se você tem uma reserva de emergência, ótimo. Sua mãe ficou doente, seu filho ficou doente. Se você tem uma reserva de emergência, ótimo. Já pode destinar ele para o melhor hospital, com o melhor plano, se possível, com os melhores remédios, com o melhor equipamento. Você pode fazer isso porque você tem uma reserva de emergência destinada para isso. Tá, Lucas, mas eu sou obrigado a ter? Não, você não é obrigado a ter uma reserva de emergência. Mas é importante ter? Sim, é importante ter. Por quê? Imagina só, você simplesmente, utilizando o mesmo exemplo, você bateu com um carro. Você bateu com um carro. Existem duas situações. Se você tem uma reserva de emergência, você fica totalmente tranquilo porque você já tem um dinheiro guardado destinado para esses problemas. Agora imagina se você não tem. Se você não tem, a primeira coisa que acontece é você se desesperar. E se você não tiver nenhum dinheirinho guardado, você sabe que você vai se endividar para poder pagar aquela conta. Então por que isso se torna tão importante? Primeiro, a tranquilidade que você vai ter para resolver o problema naquele momento. Porque se você nunca passou pela situação de bater no trânsito, amigo, você não sabe o que é complicado. Principalmente quando o outro motorista ele é um pouco mais estressado do que você. É extremamente complicado porque naquele momento você não quer estar errado, você não quer estar certo, você simplesmente quer discutir. E quando você não tem uma reserva de emergência, isso aumenta os ânimos. Imagina você do nada ver um cara e pei na traseira do teu carro. O que acontece se você não tem uma reserva de emergência? Entra em desespero. Caramba, quem vai pagar? Tudo bem que quem bate atrás está errado. Mas se ele não tiver condições de pagar, quem é que vai pagar? Você. Então imagina o desespero que dá quando você não tem essa reserva de emergência para poder efetuar esse pagamento. Para poder chegar no outro dia naquela oficina e deixar lá, olha, conserta aí, qual o valor? Tanto. Valor aqui disponível. Imagina a tranquilidade que você tem quando você tem a possibilidade de fazer isso. Agora imagina o desespero que se dá quando você não tem. Primeira coisa, você começa a se estressar, você começa a brigar, você só não chama ele e a mãe dele de santo. Você só não faz isso. Mas imagina o peso emocional que isso traz quando você não tem essa reserva. Imagina você chegar lá no trabalho depois de uma batida que você se estressa todo, que você imagina, vamos lá, tu vai ter o mesmo rendimento de um dia normal se tu não tivesse batido? É claro que não. Agora imagina só, tu tem lá o teu dinheiro, a tua reserva de emergência, o que acontece quando o carro bate? Coloca no reboque, manda o reboque para a oficina, acabou-se. Vai para o teu trabalho de forma tranquila. Ah, Lucas, mas eu vou gastar dinheiro de qualquer jeito, é minha reserva, Lucas. Beleza, você pode ir colocando um dinheiro todos os meses para voltar à tua reserva original, aos 6 vezes as tuas despesas e os custos. Isso mesmo, quando você tem uma reserva, é no mínimo 6 vezes a soma das tuas despesas e dos teus custos mensais. 6 vezes isso. Então, quando você gasta o dinheiro, então você vai colocando, disponibiliza mensalmente um valor para estar repondo aquela reserva de emergência. Depois, se acontecer um problema novamente, está lá, ela reposta. Está lá, ela completinha para você apenas usar. Então a importância da reserva de emergência é essa, é te gerar tranquilidade, é te gerar calma no momento em que você poderia simplesmente se estressar caso não tivesse. Cara, se tu não tiver noção agora dessa importância, desliga esse vídeo, desliga porque não vale a pena para você, muda para outro, vai assistir o próximo episódio da novela da Globo, não vale. A questão aqui é você entender sim a importância de você ter essa reserva.
Outro ponto também é que a reserva de emergência é totalmente importante antes mesmo de você fazer qualquer tipo de investimento. Ah, Lucas, chegou no tema que eu gosto, mas eu não vou falar de investimento aqui. Estou falando de reserva de emergência. Ela é importante para você fazer investimento? Sim. Por quê? Imagina só a situação. Tu tá lá investindo sem ter tua reserva de emergência, está zerado a tua conta de reserva, tá investindo e do nada tu perde o emprego. De onde é que tu vai tirar dinheiro? Dos teus investimentos. E quando você investe, você não investe para curtíssimo prazo, para 2 semanas, por exemplo. Você investe para 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Esse é o objetivo dos investimentos, para você ter patrimônio futuro, para você alcançar sua liberdade financeira no futuro. Mas quando você não tem a reserva de emergência, simplesmente qualquer problema que acontece, tu vai logo nos seus investimentos. Imagina, tu perdeu o emprego, vai nos investimentos. Imagina se tu não tem nem reserva de emergência e nem investimentos. Tu perdeu o emprego, tu faz o quê? Ah, Lucas, mas tem seguro-desemprego. Seguro-desemprego por 5 meses? E se não der? Ah, Lucas, mas eu sou um profissional autônomo. É mais importante ainda que tu tenha criatura. Imagina se tua empresa não dá certo, imagina se tua empresa quebra, imagina se tua empresa não fatura durante alguns meses. O que é que vai acontecer contigo? Tu vai deixar de alimentar teus filhos? Tu tem noção agora da importância? Eventuais problemas financeiros, pode ser a batida de um carro, pode ser doença, pode ser o baixo faturamento da tua empresa, pode ser a perca do teu salário, a perca da tua renda. Você precisa ter essa reserva de emergência. Se você não tem, amigão, tu tá correndo um risco tão grande na tua vida que tu não tem noção. Primeiro risco é o risco da dívida. Porque quando se trata de dívida, não é uma coisinha pequenininha que se resolve rapidinho. Se você não tem controle das tuas ações, do teu dinheiro, antes de ter uma dívida, quando tu tiver essa dívida, quando tu gerar essa dívida, vai ser pior ainda. E se tu não pagar essa dívida, o efeito bola de neve continua. Aí teu nome vai pro SPC, Serasa, e tu não consegue abrir empresa, tu não consegue comprar mais nada, tu vai estar lascado. Então pensa, será que vale a pena correr todos esses riscos? Simplesmente correr o risco de perder o emprego e não conseguir alimentar minha família? Será que vale a pena correr esse risco? Eu deixo você aqui com esse questionamento, deixo você aqui com essa dúvida e com essa informação. Vale ou não vale a pena você ter uma reserva de emergência? Então por hoje é só, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.